E aí, gente, estamos aqui de novo no nosso podcast Na Saúde e na Doença. Já se inscreve aí, já começa a participar, assiste esse vídeo até o final, porque hoje a gente tem um tema muito legal da saúde feminina e eu trouxe aqui uma médica ginecologista especialista nessa área. Não é qualquer pessoa de novo, só gente top aqui. Doutora Camila Bonacordi. Tudo bom, Camila? Tudo bem, Rafael. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. E hoje o tema, como eu falei, vai ser um tema muito especial da sua área, da ginecologia, forte, que você tem forte no seu dia a dia e consultório, que é o mioma, que realmente é uma coisa que eu imagino seja extremamente comum e deixa muitas dúvidas. Então, para tirar a primeira dúvida, eu vou perguntar o que é o mioma. Perfeito. Realmente, mioma é algo muito comum, algo muito frequente no consultório. Cerca aí de quase 50% das mulheres podem evoluir com algum mioma ao longo da vida. E ele nada mais é, do que um tumor benigno, que é secundário ao desenvolvimento, ao crescimento de uma célula do miométrio, que é a camada muscular do útero. Então, esse mioma ele está sempre associado ao útero feminino. Exatamente, sempre no crescimento do miométrio, que é essa camada ali do meio do útero. Perfeito. E às vezes a gente tem, então ele é um tumor. E existe também tumores diferentes? A gente tem na medicina o cisto, um pólipo, ele é diferente disso habitualmente ou é a mesma coisa? São diferentes. Então é uma confusão bem frequente aí entre pólipo e mioma. O pólipo também se desenvolve dentro do útero, tá? Só que ele é um tecido diferente. Geralmente é a proliferação do tecido endometrial, a camada interna do útero. E o cisto é em relação ao ovário. Tá? Então a gente confunde bem frequentemente ali útero, ovário, são coisas ali bem próximas, certo. Mas os cistos acontecem nos ovários. Faz parte ali toda a estrutura feminina, sim, né? Sim. O útero, a gente vê aquela forminha do útero, tudo. Ele tem várias camadinhas, ele é uma coisa só, como é? Que você falou que é no músculo, né? Exato. Ele, na verdade, tem 3 camadas. Então, ele é uma pera invertida, né? Tem a camada interna, que é o endométrio, que é o que a mulher menstrua todo mês. Tem a camada do músculo do útero, que é o miométrio. E a camada externa, que é a camada serosa, que fica em contato com os outros órgãos ali no abdômen. Que é uma camada meio de proteção, Exato. De estrutura? Exatamente. Perfeito. Então eu não sou tão ruim assim, também parece muito com os outros órgãos aí do nosso corpo. E essa mulher, você falou que é muito comum, 50% é daí para mais da metade das mulheres, então é muito comum. Tem alguma idade mais comum de aparecer? Aparece em qualquer idade? Isso, é uma doença de Menachem. Então, o que é isso? Enquanto a mulher menstrua, ela tem a produção hormonal, né, de estrogênio e progesterona, e isso é um fator de crescimento do mioma. Né? Então, normalmente a gente orienta que a mulher tem que acompanhar esse mioma até ela entrar na menopausa, que aí naturalmente vai parar de produzir esses hormônios e a tendência é que esses miomas fiquem um pouco mais quietinhos. Legal. Mas nessa questão aí da mulher, além dessa questão hormonal, tem algum outro fator que favoreça ela ter os miomas ou não tem nada? Né, alguma doença, alguma situação do dia a dia ou mesmo a história da família? Normalmente o histórico familiar é bem importante, então as mulheres que têm miomas que precisam operar ou que têm sintoma relacionado ao mioma, você puxa a história familiar, a avó já tirou o útero, a mãe tirou o útero, a tia tirou o útero, tá? Então é bem frequente o histórico familiar. E em relação à raça também, a etnia negra costuma ter mais miomas do que a raça branca. Excelente. Então, assim, mas na história familiar, então, se uma mãe tem mioma, por exemplo, a jovem entrou nessa parte aí, já teve a primeira menstruação, né, para a questão hormonal, ela já tem que fazer uma pesquisa de mioma ou você sugere ainda não precisa ter essa correria toda? Normalmente não. O mioma mais comum é que ele comece a aparecer com mais frequência a partir dos 20 anos. E aí, normalmente é uma fase que a mulher está iniciando a vida sexual, já vai procurar o ginecologista para uma orientação de contracepção. E aí, normalmente, a gente já faz uma primeira avaliação, né, de tamanho do útero no exame físico, no toque vaginal, na questão do padrão do ciclo menstrual, como que ela sangra, quantos dias, tá? Legal. Muito bom, estamos aprendendo. E agora o mioma, você falou que tem várias camadas. O mioma só fica ali no meio ou ele pode ficar em outros locais do útero? Como é que é? Exato, ele pode
acometer qualquer camada do útero. O mais comum é que ele seja intramural, então ele esteja realmente naquela camada do meio do útero, que é o tecido original. Mas ele pode adentrar, né, a cavidade endometrial, então quando ele é dentro da cavidade, a gente chama ele de submucoso. E quando ele está na parte externa, a gente chama ele de subseroso, que é da camada da serose. Tá, então submucoso, subseroso, do meio do qual nome? Intramural. Intramural. Exato. Tá. E existe alguma prevalência maior de um para outro? O intramural é o mais frequente. E aí o subseroso e o submucoso é menos frequente desses três. Tá. E a pessoa pode ter esse mioma em qualquer parte do útero? Por exemplo, a gente tem um colo que vai para dentro da vagina e tem aquele útero para dentro do abdômen. Pode ser em qualquer local? Pode ser em qualquer local. Então, o mioma, o mais comum é no corpo uterino, mas ele também pode aparecer no colo do útero, né? E aí costuma também dar bastante sintoma, principalmente em relação à sexualidade. Então, dor na relação sexual, né? É um sintoma mais local. Então já ficar de olho se a pessoa tem esses sintomas. Exato. Obviamente ele já vai estudar, né? Essa mulher já vai estudar e pode ser então um mioma localizado ali. É comum? Não é tão comum, tá? Os miomas cervicais são bem menos frequentes. O mais comum é que eles sejam no corpo mesmo do útero. Lá para dentro do útero. Ótimo. E pode ter mais de um mioma na mesma pessoa? Pode ter múltiplos miomas? Sim. Então pode ser de tudo, tá? O mioma pode ser único e ficar ali quietinho, ou ser único e crescer bastante. E podem ser múltiplos, e aí em várias localidades. Pode ter mioma submucoso, com intramural, com subseroso, com transmural, que é aquele mioma que cresceu tanto que ele está acometendo as 3 camadas do útero. Interessante. Então ele pode meio que ser os 3 sintomas de cada um do tipo de mioma. E esses miomas, agora, doutora, importante, eu tenho mioma. Qual é o mioma que eu tenho que me preocupar habitualmente? Então, qual é o mais perigoso para a mulher? O mais perigoso, apesar de ser uma doença benigna, o mais perigoso é o mioma submucoso, porque ele costuma dar sintoma muito rápido. Então, como ele está na camada interna, né, do útero, que menstrua ali todo mês, ele está muito associado com anemia, com deficiência de ferro, com sangramento muito aumentado. E isso acaba atrapalhando muito a rotina dessa mulher, né, a qualidade de vida, né, a rotina no trabalho, né, sem contar que a anemia dá muito sintoma, né? Fraqueza, cansaço, aquela fadiga. Então, o submucoso é um sinalzinho de alerta que normalmente a gente vai ter que partir para um tratamento cirúrgico normalmente. Tá, mas a mulher que tem um submucoso, ela já tem que ficar preocupada ou ela tem que simplesmente já ficar atenta? Vamos separar. Normalmente ficar atenta, procurar um ginecologista ali mais especializado, ficar atenta aos sintomas, né, fazer os exames e programar isso com calma, não precisa sair correndo. Certo, porque eu imagino o desespero, né, da pessoa. E é muito comum você receber da forma, você falou de encontrar um mioma e ter o sangramento, mas a pessoa chegar com sangramento e ser o mioma, você vê muito isso no seu consultório? De ter a queixa ser sangramento, a queixa ser o sangramento. Doutora, eu tô menstruando mais do que o normal. É uma das principais causas. Então, normalmente, a principal queixa relacionada ao mioma é o aumento do fluxo menstrual. E isso pode ser a quantidade mesmo de sangramento, então aquele sangramento com coágulo, usava absorvente normal, está usando absorvente noturno todos os dias, trocando com muita frequência, cada 1-2 horas. Ou associado a aumento do tempo de menstruação. Então, eu menstruava 4-5 dias, agora estou menstruando 10, 15 dias. Né? Mas essa variação menstrual já pode acontecer de pessoa para pessoa também. Sim, exato. Então, tem pessoas que sangram mais, tem pessoas que sangram menos. Mas se desde o início da menstruação, né, você sangra mais, normalmente, provavelmente está tudo bem ali, é o seu padrão menstrual. Tá. Agora, se você notou essa diferença, né, vem aumentando ali, é um Mas sinal quanto importante. tempo habitualmente uma mulher tem de sangramento? Aqui eu sou homem perguntando. Mas quanto é o tempo? A maioria que as mulheres já até sabem, mas aqui um ignorante. Quanto tempo habitualmente uma mulher sangra? Normalmente ela sangra de 3 a 7 dias, esse é o habitual.
tá? Do ciclo menstrual. Óbvio que tem pessoas que vão menstruar 2 dias, tem pessoas que vão menstruar 10 dias, mas a média é essa. E quando ela não está muito bem com o homem, ela sangra às vezes até 20, 30, né? Exatamente, dor de cabeça, sangramento, sem parar. Entendi. Olha só, já peguei aqui no ar já para, né, a gente já ficar esperto. Agora você falou uma coisa importante. Eu li, né, eu estava lá estudando um pouquinho de mioma. E uma das coisas curiosas, mio é músculo, certo? Certo. Oma vem do grego também lá, tumor. Tumor no músculo. Até aí eu entendi que é uma massa no músculo. Tumor me assusta. Certo. O mioma, ele pode virar câncer ou ele é um câncer? Essa é a maior preocupação das pacientes, tá? Então, o mioma não é câncer, o mioma é uma lesão benigna, né? Na literatura, se você procurar na literatura, há um risco de malignização que é baixo, aí em torno de 1 a 2% que varia, tá? Mas, assim, na prática médica, a gente costuma dizer que o que é mioma vai morrer mioma. O que é tumor maligno parece um mioma no início. Isso que eu ia perguntar. Mas se ele não vai se comportar de uma maneira diferente. Ele tende a crescer muito rápido, ele tem um padrão de vascularização, né? No exame de imagem a gente consegue notar isso bem. Então, ele parece mioma no início, mas ele acaba... É um tumor maligno. Mas essa já desde confusão... Eu imagino, é comum câncer, mudando até um pouco de assunto, câncer no útero é muito comum nessa região muscular ou não? Não tanto, tá? O mais comum são os leiomiossarcomas, mas eles são bem menos frequentes que os outros tipos. Então, câncer de colo de útero é mais comum e câncer de endométrio, ali depois da menopausa, são mais comuns. O câncer de colo de útero é uma das maiores causas de morte feminina por câncer, não é? Tô errado? É esse mesmo. mama. Mama, o mais comum, e o 4º lugar, se eu não me engano, colo de útero. Tá? Bastante. E é um câncer totalmente prevenível, né? Isso Com que eu ia vacina do falar. HPV, com rastreio, né, de Papa Nicolau. Por isso que é importante a gente já passar com o ginecologista desde o início da vida sexual, principalmente, né? E às vezes até da menstruação, né? Para orientar a vacinação, para fazer todo esse acompanhamento. Legal. Então, assim, só para a gente aproveitar e orientar quem está assistindo, a vacinação hoje é a partir dos 9 anos de idade já para as meninas, né? Exato. Dos 9, pela rede pública, dos 9 aos 14. Sim. Eles ampliaram ali para 18 anos. E na rede privada já está disponível a vacina nonavalente, que tem uma cobertura até um pouquinho maior. Mas a quadrivalente já é muito efetiva. Porque o HPV é um vírus que pode estar no homem e na mulher, né? Não é só na mulher. E a transmissão é contato sexual habitualmente, né? Exatamente. Tá. Existem vários tipos de HPV, né? E alguns podem... É isso mesmo? Virar câncer ou não? Tô errado? É isso mesmo. Não, você tá certo. Sou um bom aluno? É um bom aluno. Tem mais de 200 subtipos de HPV. Uau! Os mais relacionados ao câncer são os que a gente chama de grupo de alto risco, que são esses que a gente faz o rastreio normalmente no exame de Papa Nicolau e na pesquisa do HPV. E a vacina acaba protegendo principalmente contra esses subtipos que estão mais associados ao câncer, seriam os subtipos mais agressivos, né? Perfeito. Mas o Papa Nicolau hoje você indicaria de quanto em quanto tempo? A princípio, o rastreio é anual e a partir de 2 a 3 negativos você pode ampliar esse rastreio para cada 3 anos, tá? Tá. E se a pessoa tem uma vida sexual mais ativa, a gente mudando de assunto, mas vamos lá, é do câncer. Tendo a vida sexual ativa, mudando muito de parceiro, talvez seja interessante ela não esperar esses 3 anos, mesmo estando negativo. Exato, então isso também depende muito do comportamento. Acaba sendo muito raro no consultório as pacientes pularem esses 3 anos, porque a maioria acaba vindo todos os anos fazer os exames de rotina, passar por uma avaliação. A gente aproveita a oportunidade e colhe o exame. Mas tudo realmente depende, né, da quantidade de parceiros, né, da proteção, né, do uso do preservativo nas relações sexuais, tá? Legal. E outra coisa, agora a parte do homem, eu percebi, o homem ele pode ter o HPV e muitas vezes ele pode ter um HPV sem ter nenhuma lesão, porque às vezes o HPV dá verruguinha, como se fosse uma herpes, é isso, Exato. né? Então a mulher tem que ficar atenta, mesmo que essa relação é uma relação nova, tal. É sempre bom, você aconselha hoje uma mulher sempre procurar o ginecologista depois que iniciar um relacionamento. Sim, o ideal é fazer... A nossa limitação do HPV é realmente
como identificar esse vírus, né? A mulher acaba sendo mais fácil porque tem o colo uterino ali, o ambiente vaginal, mas no homem é mais difícil da gente fazer esse rastreio. E até as verrugas, elas estão relacionadas mais ao HPV de baixo risco. Entendi, né? não sabia. Então, acaba limitando realmente. E o risco de câncer, a gente fala de colo de útero, mas o HPV também aumenta o risco de câncer de pênis, de laringe, né, de orofaringe. Então, é uma vacina que tem que ser feita para os dois, né? Para os meninos e para as meninas. Interessante, eu não sabia disso. Não sabia, mas tem uma coisa que você errou também. Você falou que o homem é mais difícil de identificar porque não dá para ver e tal. Não, não é por causa disso, é porque ele não procura o médico. Não procura o médico, exato. Então, São mais resistentes. Somos bem, mas não somos resistentes como seres humanos. Somos resistentes a ir ao médico, de fato. Exatamente. Dizem que, né? Eu sempre falo aqui, saiu da casa da mãe, o homem começa a rezar para não morrer, porque no médico ele não vai mais. É verdade. Mas o câncer de pênis também, do mesmo jeito que você falou do câncer de colo de útero, não é para morrer, né? É um câncer que você fazendo muito a pesquisa... Né? Exato. Posso contar porque você sabe muito disso? Não é claro, só porque é ginecologista certeza, e obstetra, porque o maridão é urologista. Então já estou aproveitando aqui também, trazendo mais informações. Já tem uma cola em casa, né? Daquelas, né? Um cara fantástico. Aí eles brilham muito aí no YouTube também. Vocês vão encontrar o nome da doutora Camila aí. Muito fácil. Inclusive para mais informações. A gente está falando do mioma. Agora voltando nesse câncer do parecido com o mioma ali no útero e tal, ele é um câncer mais fácil de se achar, ele é difícil, você falou que às vezes dá sintomas mais precoces, mas quando dá sintomas às vezes já está muito avançado, preocupa? Normalmente dá sintoma precoce, o sintoma normalmente está relacionado ao sangramento, então aumento do fluxo, um sangramento contínuo e um crescimento rápido, né? Então, aparecer um mioma, o ideal é a gente fazer uma avaliação às vezes mais curta, né, repetir um exame de imagem, num período mais curto ele está estável, a gente passa para esse segmento anual. Entendi, né? O mioma não precisa de uma biópsia. Não precisa de uma biópsia, tá? Então, o ideal, o diagnóstico é exame clínico, né, pela história clínica, e complementado pelo exame de imagem, normalmente ultrassom pélvico ou ultrassom transvaginal. E é isso que eu queria perguntar agora. Como é que a mulher hoje que está em casa fala, doutora, o que eu vou sentir, o que eu posso suspeitar que eu tenho mioma? Tá. Quais são os sintomas? E daí já pode emendar. O que você sugere para ela, além de, obviamente, procurar o ginecologista? Quais seriam os exames, os cuidados? Perfeito. O sintoma mais comum é aumento do fluxo menstrual, igual eu citei antes, tanto o aumento do fluxo quanto o aumento da duração do ciclo, como também a questão de cólicas, aumento da cólica menstrual, uma intensidade ali que está usando remédio, está com desconforto. Um outro sintoma relativamente comum é sintoma compressivo, então pensar que o útero é um órgão centrado ali na pelve, né? Então na frente a gente tem a bexiga, atrás a gente tem a porção final do intestino. Então, se esse mioma está crescendo e empurrando, entre aspas, né, esses órgãos, você pode ter aumento da frequência urinária, né? Então, interessante. Sintomas de compressão. Pode ter mais constipação intestinal. Então, vai depender realmente de onde ele está localizado. Nossa, deixou muita mulher preocupada, porque constipação em mulher é comum, né? É muito comum. E geralmente é um sintoma que é mais progressivo. Então, às vezes, as mulheres não notam tanto que tem uma relação, mas quando você descobre o mioma e pergunta efetivamente, elas falam, nossa, realmente mudou isso de uns tempos para cá, de uns meses ou anos para cá. Entendi, mas também não é para ela se preocupar com isso. Não. É um dos sintomas, a gente... Vale o alerta, né? Geralmente o sangramento, a cólica, a gente costuma conseguir controlar melhor com medicações sintomáticas. Os sintomas compressivos, a medicação dificilmente vai controlar 100%, porque é o peso do mioma ali apertando literalmente esse órgão, né? Então, o sintoma compressivo a gente tem que entender o quanto isso está limitando a rotina e pensar, às vezes, numa conduta mais cirúrgica, tá? Mas, óbvio, isso é bem individualizado. Exato, né? É tudo uma conversa, um bate-papo ali, entender o que incomoda de fato essa pessoa. Exato. E aí é uma pergunta, a qualidade de vida habitualmente de uma pessoa que tem um mioma,
Como é que é essa daí que te procurou porque tem sintomas no seu consultório? Atrapalha muito? O que você enxerga nisso? Muito. Então, pensar que a gente menstrua aí mais ou menos 7 dias, né? Que eu falei, uma média aí, uma semana no mês. Então, imagina você com o aumento do fluxo. A mulher hoje em dia é independente, sai para trabalhar, né? O fluxo limita ela de às vezes usar uma roupa, ela tem que pensar em que roupa que ela vai usar, nas trocas dos absorventes. A cólica intensa acaba limitando o poder de concentração ali, né? Dor deixa a gente muito mais desconfortável. Então, isso limita muito a qualidade de vida da paciente. Os casos mais graves, né, relacionados a sangramento, principalmente a anemia. A queixa, assim, quando você começa a fazer o tratamento, a mulher fala, minha vida mudou. Né? Então, realmente, a qualidade de vida é o que mais, quando o mioma dá sintomas, ele realmente atrapalha muito. E essa cólica, ela pode ser, ela tem um período, por exemplo, período menstrual ou pré-menstrual, incomoda mais, muda isso também na mulher? Normalmente mais no período menstrual, como o útero, eu falo que ele é um músculo, ele precisa contrair para eliminar aquele sangramento, né? Então, quanto mais tecido de miométrio, de músculo ali você tem, mais contração você vai ter, então a cólica tende a ser um pouco mais intensa também. Perfeito. Se o tumor é um músculo, né, ele teoricamente tá um marombadozinho ali. Exato. Ele gera e às vezes faz, eu tô imaginando aqui, pode fazer até aquela contração irregular, né, que pode aumentar os sintomas. Exato. Então, é mais no período menstrual, mas eventualmente pode acontecer fora do período menstrual também, tá? Doutora Camila, tá bom, a gente está falando do seu consultório, mas agora, qual sintoma, qual realidade a mulher não pode ignorar de jeito nenhum, pensando em algo mais grave, algo mais urgente que possa levar até ela para um hospital? O que você diria? Olha, isso aqui não pode ignorar e deixar acontecer. Primeiro sinal, sangramento com coágulo, tá? Então, uma menstruação que está saindo aqueles pedaços de sangue, um fluxo mais intenso. Um desconforto abdominal, então o aumento da intensidade das cólicas, um crescimento do volume abdominal, né? O útero é um órgão que fica nessa região da pelve. Então, ele fica aqui entre esses ossinhos aqui que a gente tem na pelve. E, então, ele é um útero, não é palpável normalmente pela barriga, né? Começou a notar que tá uma bolinha, tá crescendo o volume, né, do abdômen, isso é um pontinho de atenção para procurar o ginecologista, né? E no caso de um sangramento, o sangramento pode ser tão intenso que a pessoa correr risco de morte? Sim, tá? É algo raro, é algo que vai acontecendo geralmente a longo prazo, então a mulher vai sangrando, vai evoluindo com anemia, né? Então ela tem uma deficiência desses glóbulos vermelhos no sangue, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. E em alguns casos, quando ela já tem uma anemia crônica e um sangramento muito intenso, ela pode evoluir para uma situação muito grave, que é o choque hipovolêmico, a falta de sangue no corpo pela intensidade do sangramento. E aí pode levar ela, por exemplo, a mulher começou a sangrar muito agora, uma paciente, você trabalha em hospital também, formou sua residência em hospital, a gente é muito forte nisso. Durante a residência. Você já viu o caso da pessoa chegar sangrando muito e precisar fazer alguma conduta de mais urgência, receber sangue, por exemplo? Com certeza, tá? É uma evolução para então uma anemia aguda, a paciente vai começar a ficar muito pálida, o coração fica batendo muito acelerado, então vai ter esse sintoma, fraqueza muito intensa, né? Então o tratamento mais agudo é repor o sangue, né? Então, só pode até desmaiar, né? Ficar tontura fácil, não conseguir ficar de pé, né? Exato. Então é um quadro assim de risco de morte, né? Então por isso que a evolução não é rápida para chegar nesse caso. Tá, não é aquele sangramento de perder o controle também. É muito raro acontecer isso, né? O primeiro sangramento que eu tive muito intenso já evolui para isso. Mas, por isso que eu falo, começa a perceber seu ciclo menstrual, anota bonitinho, entende, se conheça, né? Conheça o seu corpo, porque ele vai dando sinais. Então, o mioma, às vezes, a gente vai, aumentou o fluxo, mas deixa... né, não procura o médico, vai deixando e às vezes chega numa situação mais grave como essa. Você me lembrou um pouco aqui que
A maioria das meninas, elas começam com um caderninho a vida, né? Quando começou a menstruar, ou um calendáriozinho, menstruação começou aqui, terminou ali. Então, o meu pequeno diário é sempre bem-vindo para isso. Exato. Diário, caderno, celular. Hoje em dia tem um monte de aplicativo no celular que controla o ciclo menstrual. É verdade. Né? E ele dá alertas. Olha, sua menstruação tá durando mais do que o habitual. Talvez valha a pena você conversar com o seu médico. Então é bem legal. Essas tecnologias ajudam. Ajudou, legal. Porque eu lembro que tem os calendáriozinhos, às vezes a mulher para engravidar, né? Ela vai no calendáriozinho acompanhando. Exato. E nada melhor do que acompanhar a menstruação desde o começo, né? Porque você já pega o problema ali na... Exato, e você já cria o hábito de prestar atenção no seu corpo, entender como que é seu corpo de saúde, né? De um modo geral. Mas em alguma dessas situações, você disse que já recebeu sangue, mas já precisou de cirurgia de urgência uma paciente por causa de sangramento? Também, nesses casos em que a anemia é muito intensa, a gente faz a transfusão de sangue, estabiliza a paciente, né? Estabiliza os sinais vitais, a frequência cardíaca, a pressão, e entra com medicamentos para tentar controlar esse sangramento agudo, né? Então, anti-inflamatório, às vezes um tratamento hormonal. E se isso não surte efeito, a gente pode partir para esse tratamento mais agressivo ali, que seria até mesmo uma retirada do útero. Do útero como quase todo ou todo. Exatamente. Depende do lugar do mioma também. Depende do lugar do mioma e das condições, né? Da idade, se ela já tem filhos, se ela não tem, se ela tem planejamento de ter filhos no futuro. Né? Esse carinho, esse cuidado, o ginecologista tem que ter mesmo na situação de emergência. Exato, exatamente. Isso não pode passar despercebido de jeito nenhum. Porque uma das curiosidades que eu me lembro da faculdade é que a mulher tirar o útero inteiro com o colo, muda a questão sexual se deixar o colo, pelo menos. É isso mesmo? Tinha essa questão no passado. A gente questionava sobre a parte sexual de manter o colo e também a estrutura da pelve, né? Que o colo do útero seria como se fosse um poder, ele teria um poder de sustentação para não evoluir com prolapso, aquela sensação de bola na vagina. Os estudos mais atuais acabam falando que não tem uma relação tão direta, tá? Principalmente na parte sexual. Então, a tendência é que a gente prefira retirar o útero como um todo atualmente. Legal, tá? Porque eu lembro que uma das coisas era o desabamento da vagina, do assoalho pélvico. Né? Exato, mas hoje em dia a gente tem técnicas cirúrgicas que tentam preservar ali esse paramétro, esse anel paracervical para, nesses pontinhos do fundo da vagina, a gente tentar manter essa sustentação. E outra coisa também que a gente tende a preferir tirar o colo do útero é que a partir do momento que a gente tira o corpo do útero e a mulher para de sangrar, normalmente ela para de ir no ginecologista. Né? E aí dá mais chance para o câncer de colo de útero que a gente conversou. Entendi. Então você dá aquela amarradinha na mulher e fala, vamos tirar o colo. Isso. Então a maioria, assim, principalmente no passado, às vezes você pergunta, tirou o útero, tirou o colo, a maioria não sabe dizer. E aí realmente passa, né, deixa isso mais negligenciado. Mas faz todo sentido. Se não tem essa necessidade toda para uma qualidade de vida, né, e hoje você tem como resolver isso sem precisar deixar o colo, não deixa de ser um tratamento, uma prevenção, uma profilaxia. Exato. Óbvio que é uma avaliação bem individual, mas de um modo geral a gente prefere retirar o colo do útero. Muito legal. É um raciocínio que, olha, eu não imaginava. Já aprendi mais coisa que não estudei tudo, doutora. Imagina. Viu? É importante você aqui. Tá. Mas agora ao contrário, a gente está falando de sintomas graves. A pessoa pode ter um mioma pela vida inteira e nem saber que tem? Pode, tá? Então pode sim. Na verdade, 50% a 80% dos casos dos miomas são assintomáticos. Então eu tô falando de muitas coisas graves aqui. Sim, já falamos do que era ruim. Mas a maioria não vai sentir nada. Vai achar esse mioma, às vezes, num exame de rotina. Faz um ultrassom transvaginal e ele aparece um miominho ali pequeno, de 1, 2 centímetros, sem causar grandes problemas. E esse mioma, ele pode até nem crescer mais. Exato. Então, o padrão de crescimento do mioma é muito individual. A gente ainda também não entende muito bem por que alguns miomas crescem mais do que outros, mas normalmente está relacionado a uma estrutura dele, a estímulo hormonal, né? Então, o estrogênio, a progesterona que a gente produz todos os meses, e também há fatores de crescimento que
às vezes fazem um mioma ter um comportamento mais indolente, um crescimento mais lento, e outros um crescimento um pouco mais rápido. Então você pode ter no seu consultório uma paciente que tem uma questão hormonal, até um volume de hormônio maior, que o mioma cresce menos, e outra que tem um volume menor hormonal e cresce mais. E cresce mais, exato. Então não é uma regra, por isso que até a questão de, será que vale a pena usar anticoncepcional? Eu não vou estar usando hormônio, será que isso não vai piorar? Então isso não é efetivo, não está diretamente relacionado. Então, é muito mais um padrão de pessoa, né, da questão do mioma. Então, você não pode trabalhar em rebanho, você tem que trabalhar, como você já falou, 2 vezes, pelo menos, individualmente. Cada um tem a sua história. Exato. Mioma, acho que é das doenças ginecológicas que é mais individualizado possível. Então, 10 pacientes que eu recebo no consultório com mioma, 10 têm tratamentos diferentes. E na própria paciente, às vezes um período você trata assim, Exato. Outro você muda. Ou um mioma que é maior e tem 2 miomas, um trata de um jeito, outro trata de outro. Exato. Então vai depender da idade, se ela quer engravidar, se ela tá com algum sintoma naquele momento, se ela quer esperar. Então tudo isso realmente é muito individualizado. Legal, muito bom, muito bom. Agora, a pessoa tem, você falou que tem uma relação genética, né, familiar. Eu até perguntei isso, mas existe alguma idade, algum momento que você fala, faz um ultrassomzinho aqui, um ultrassom transabdominal, né? Se for virgem, né? Para a questão. Ou um transvaginal. Aliás, qual é o melhor? O do abdômen, que faz por cima do abdômen, ou o que faz por dentro mesmo da vagina, o transvaginal, para ver o mioma? O melhor é o transvaginal, até porque, como eu falei, o útero é uma estrutura pélvica. Fica escondidinho. Fica escondidinho, então o fato de a gente fazer ele por via abdominal acaba limitando um pouquinho essa avaliação. Então, nas virgens, né, quem nunca teve relação sexual, a gente faz a avaliação pélvica. E quando você já iniciou a vida sexual, o ideal é fazer pela via transvaginal. Transvaginal, mas aí você sugere alguma idade, fala, olha, você tem uma mãe que teve muito sangramento, uma história tal, você fala, olha, faz, ou é rotina já por fazer mesmo? Existem 2 mundos, né? O mundo da medicina do livro, que orienta a gente não fazer ultrassom transvaginal de rotina, né? Avaliando muito o sintoma da paciente, ou alguma mudança no exame físico, né? Mas tem a vida do consultório. Então, hoje em dia, os exames estão muito mais disponíveis, é muito mais fácil. O exame de ultrassom é um exame praticamente inofensivo, né? Ele não tem radiação, ele não é um exame que causa dor. É um exame muito rápido. Barato até, né, hoje em dia. E ele é um exame que está disponível em praticamente todas as cidades do país. Então, a nossa cultura no Brasil é acabar fazendo o exame de ultrassom todos os anos. Mas, de um modo geral, eu vou muito pela história da paciente. Então, o histórico familiar, a gente tem que tirar isso na história clínica, né? Teve muito sangramento, eu sangro muito. Na dúvida, faço um exame já para ver, né? O mais comum é após os 20 anos, mas nada impede, né, que isso aconteça antes desse prazo, ou que tenha até alguma outra coisa que esteja causando alguma alteração, né? O pólipo, como a gente comentou antes, né? E existe algum outro exame que você possa fazer para ver isso aí, o exame de sangue, outro exame de imagem, para ver o mioma? Exame de imagem, tá? É o que a gente... Exame de sangue não muda nada. Exame de sangue, o que Só muda... se for o sintoma. O sintoma, exato. Pra gente avaliar o nível do ferro, né? Que às vezes antes da anemia, a gente já começa a ver um perfil de ferro, uma deficiência de ferro, uma diminuição dos níveis da ferritina. Então, isso indiretamente já mostra pra gente que essa mulher tá tendo um sangramento um pouco mais intenso. Então, você tem que ser um tanto que um Sherlock Holmes ali. Você tem que não só entender do mioma, mas tem que ver o que esse mioma está causando essa paciente para poder exatamente. entregar ela o tratamento completo. Aí, às vezes, problema é de ferro, sangramento. Você mesmo, vocês gisnecologista, já começa a fazer reposição, Exato. Isso também. A gente já começa a fazer reposição. Em alguns casos mais, né, resistentes, controlou o sangramento, fez a reposição do ferro. Isso é persistente, aí sim, às vezes a gente pede uma avaliação do hematologista, do médico mais especializado. Tem aquela paciente, agora uma curiosidade, tem aquela paciente que tem um mioma, não tem sintoma quase nenhum, mas fala, doutora, eu quero tirar. Você já recebeu essa paciente assim? Muito. Tem muitas pacientes que morrem de medo, né, com esse diagnóstico, né, ou quer tirar o útero porque não quer engravidar, né, por alguns motivos assim. É muito raro. Tá? Cada vez menos frequente, eu acho que hoje em dia a gente tem uma consciência de que cirurgia não é algo tão atravessar a rua. Simples, exato. Mas existe sim.
E dos exames, você falou de imagem, a ultrassom, a tomografia também pode ajudar em alguns A casos? tomografia para a parte ginecológica tem suas limitações. O ideal é a ressonância. A Ressonância magnética, que aí você vai ter mais informações, um mapeamento melhor ali para uma questão cirúrgica, talvez. Exato. Então, assim, ressonância não é necessária em todos os casos. Ah, legal. Mas, para um planejamento cirúrgico, na minha opinião, ela é fundamental, porque a ressonância consegue ter uma medição, né, do tamanho do mioma um pouco melhor, mais acurado ali do que o ultrassom. E para um planejamento cirúrgico, né, da onde esse mioma está localizado, que a gente falou dessas 3 divisões, né, submucoso, intramural, subseroso, mas o mioma, às vezes, na maioria das vezes, não respeita exatamente esse limite. Entendi. Né? Então, às vezes, ele está mais pertinho ali do endométrio, então a gente tem que tomar um cuidado com essa cavidade. E o ultrassom não consegue ver todos os detalhes, às vezes. Exato, então a ressonância acaba sendo superior para o planejamento cirúrgico ou na suspeita de uma malignidade, para excluir ali essa questão do padrão de crescimento, de como está esse fluxo de sangue que o mioma recebe. Entendi. E você falou do tratamento cirúrgico. Quais os tratamentos hoje para a pessoa tirar o mioma? O que ela pode usar de tratamento que tenha hoje à disposição? Então, o mioma não tem cura, infelizmente, tá? O que a gente tem de medicamentos é realmente para controlar o sintoma, né? Então, relacionado ao sangramento e à cólica. Normalmente, a gente pode fazer isso com anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais no período menstrual, que eles tendem a reduzir o fluxo. Certo. Às vezes, algumas medicações antifibrinolíticas. E também o uso de anticoncepcional, né? Então, a mulher nessa fase do menacme, se ela já precisa de uma contracepção, acaba sendo quase a primeira linha de tratamento. 2 em 1. Já faz a anticoncepção e já faz o controle. A maioria dos pacientes hoje que tem esse sangramento tal, que são sintomáticas, elas melhoram com o tratamento com remédio ou a maioria vai para a cirurgia? A grande maioria tem uma boa resposta aos remédios. Isso depende muito dessa localização do mioma. Então, se ele é mais submucoso, é muito difícil a gente controlar só com remédio. E da quantidade, né? Então, o útero, ele tem mais ou menos um volume de 100 centímetros cúbicos, tá? Um útero normal. Tá. Quando esse útero passa de 400 centímetros cúbicos, então 4 vezes o tamanho habitual, é mais difícil a gente conseguir controlar com medicação. Óbvio que existem exceções, né? Mas de um modo geral, essa é o limite ali, que é um pouco, a gente pensa mais em cirurgia. Vocês já entenderam, a doutora Camila deixou claro, cada um tem a sua história, né? A gente não vai tentar generalizar, porque o que a gente sente já é diferente do outro, quem dirá essa sintomatologia dessa doença tão complexa que é o mioma. Sim. E é até curioso chamar de doença, porque muitas vezes nem incomoda o paciente, né? Então, deixar ficar tranquilo. Tem tratamento. E das opções de operar, de cirurgia, que eu estava perguntando ali, o que a pessoa faz? Tira o útero inteiro, tira só o miominha? O que dá para fazer aí de opção? Perfeito. A questão a gente tenta priorizar a retirada dos miomas para aquelas pacientes que tem desejo reprodutivo, né? Então vai depender muito se ela já tem filhos ou não e se ela planeja ter mais filhos no futuro. Hoje em dia a gente tem postergado a maternidade, né? A maioria das mulheres engravidando aí pós 30 anos. Verdade. Então, e isso também é uma questão, porque a gente acaba recebendo muito mais pacientes ali nessa faixa etária 35, entre 40 anos, com miomas às vezes maiores, e que a gente acaba tendo que seguir para uma conduta, né, conservadora, tirar os miomas e preservar o útero. Mas você pode só tirar o mioma, mas tem situações que obriga a tirar o útero inteiro, sem contar aquela de emergência que a gente falou, uma situação eletiva. Olha, vamos agendar, vamos ter que tirar o útero inteiro. A gente sempre tenta. Isso aí vai realmente muito do ginecologista. Infelizmente, a gente tem alguns ginecologistas, às vezes menos treinados, né? A gente tem um Brasil aí com muita desigualdade na formação. Então, o tratamento de retirada de útero, por incrível que pareça, é uma cirurgia mais simples na questão de técnica, né? Tem passos para serem seguidos, né? Então, não tem muita surpresa. E como a gente liga as artérias uterinas, o sangramento na cirurgia é bem controlado. Na retirada do mioma, não. A retirada do mioma não tem muito, né? Cada mioma está numa posição, então a gente vai ter que definir a estratégia cirúrgica na hora ali. E o miométrio, que é o tecido que a gente abre para retirar o mioma, sangra muito, ele é muito vascularizado. Então, é uma cirurgia que sangra bastante. Então, tem que ter uma equipe bem treinada para realmente assumir essa cirurgia.
Entendi. Se tirar o útero inteiro é só trocar o carro. Você tirar só o mioma é trocar o pneu desse carro andando. Exato. Então, assim, infelizmente, eu recebo até muitas pacientes no consultório, infelizmente, que chegaram desesperadas, né? Assim, ai, doutora, eu não tenho filho, falaram que a minha opção é só retirada do útero. Calma, né? Óbvio que existem casos difíceis, complexos, mas no desejo a gente vai se esforçar ao máximo para tentar manter esse útero aí saudável. Mas pode até ter aquele combinado, falar, olha, a gente vai entrar na cirurgia só para tirar, mas é muito difícil, mas talvez tenha que tirar o útero na mesma cirurgia. Sempre explico isso, porque a gente realmente só vai saber o que a gente encontra ali na hora da cirurgia. A prioridade é a vida da paciente, né? Com certeza. Então, a estratégia é tirar os miomas, mas eventualmente pode acabar evoluindo para uma retirada do útero. Raro, mas pode acontecer. Entendi. Mas aí a pessoa tem que ter essa tranquilidade, né? Vai ser feito melhor e tem que estar na mão de uma turma experiente, de uma equipe habituada a esse tipo de tratamento, né? Exato, exatamente. É muito comum na medicina. A medicina é que nem andar de bicicleta, né? A pessoa que treina mais, que tal, habitualmente ela está mais à disposição. Isso está até nos livros, né? Isso é muito legal. Exatamente. Agora você falou da mulher querer engravidar, mas agora a pessoa tem o mioma. Doutora, tenho 25 anos, casei, estou feliz, quero engravidar e eu tenho um mioma. Eu consigo engravidar ou tenho que tirar esse mioma antes? Perfeito. Avaliação individual de novo. Opa, tá? maravilha. Mas dá uns exemplozinhos, me ajuda. Exemplos. Mais ou menos 5 a 10% das mulheres com miomas podem ter infertilidade, tá? Então, tá relacionado principalmente nesses miomas quando eles distorcem a cavidade endometrial. Então, eu falo para os meus pacientes, a cavidade endometrial vai ser a casinha do seu bebê. Sim. Então, ele é espaçoso, ele não quer nada dentro dele ali. E depois que nasce, continua. Esse espaço. Então, os miomas submucosos normalmente são aqueles que atrapalham a gravidez, então eles estão mais relacionados a abortamento, a dificuldade para engravidar. E aqueles miomas que são intramurais ou subserosos, mas que têm um volume um pouco maior e que empurram um pouco aquela cavidade endometrial. Então, isso pode prejudicar ali a gravidez de alguma forma. Então, os submucosos são aqueles que estão para dentro do útero, que ele praticamente não vem aqui. E os outros, quando muito grandão, ele faz quase que o mesmo que um submucoso, só que vindo de fora. Que vindo de fora, exatamente. E eles atrapalham não só no espaço, mas eles podem atrapalhar também, às vezes, a gente sabe que vai formar o ovo lá e tal, que vai implantar no endométrio, tudo aquilo que a gente aprende até na escola. E ali ele pode dificultar aquela região do endométrio de ser saudável para o crescimento desse... Exato. Então, a associação é a dificuldade de implantação, quando tem essa distorção da cavidade, e também até umas teorias de que a distorção da cavidade atrapalha a movimentação do espermatozoide. Olha só. Pode obstruir a entrada, a entrada da tuba uterina para a Eu estava pensando nisso agora. Então, essas são as teorias, porque assim, se um mioma está longe, teoricamente, do útero, por que às vezes a mulher tem infertilidade, né? Então, essas são algumas teorias ali que eles estudam, principalmente nessa área de reprodução. Então, pode atrapalhar de alguma forma. Não é o mais habitual, mas a gente tem que avaliar. Então, pensando na questão de se ele é submucoso, normalmente a gente pensa em fazer um procedimento de retirada desse mioma antes de engravidar. E esse retirada desse mioma submucoso, ele está lá dentro. Eu tenho que abrir a barriga para tirar ou tem algum outro jeito? Aliás, eu posso abrir a barriga, eu posso usar aquela cirurgia por vídeo, né? Que furinhos também pode ser uma opção? Pode ser uma opção. No mioma submucoso, existe uma cirurgia que é quase uma endoscopia, né? Então, aquela que a gente faz, né, para ver o estômago. A gente faz essa endoscopia ginecológica, então a gente entra com uma câmera por dentro da vagina, por dentro do útero, e consegue retirar esse mioma por dentro, sem abrir a barriga, sem fazer corte no útero, sem ter cicatriz. Isso é ótimo, né? Permite uma recuperação bem rápida para o paciente. Então, apesar do mioma submucoso ser o mais perigoso, ele acaba tendo um tratamento um pouco mais fácil, né? Menos agressivo. Menos agressivo. E aí, a cirurgia por vídeo, né? Por robótica, a gente
prefere para aqueles miomas intramurais e subserosos que a gente não vai conseguir ter o acesso pela endoscopia. Essa ginecologia também está muito chique. Ela é casada com um urologista que já é robótica. Agora a ginecologia já é robótica. A gente na vascular ainda não está tão na robótica. Eu estou ficando pato, não estou gostando. Mas a gente vai chegar lá firme ainda. Vamos tomar isso pra gente. Existe caso na sua... Você falou que esse submucoso é habitualmente tira, mas existe caso que a mesma pessoa tendo esse submucoso, ela consegue progredir na gestação? Ou até mesmo ter muito aborto com isso? Como é que é? Pode acabar tendo a implantação, mas está mais associado a abortamento de primeiro trimestre, então aquele abortamento bem inicial, né? Justamente por essa disputa, entre aspas, de espaço, tá? Mas, né, medicina, tudo pode acontecer, né? Sempre tem um caso ali que foge àquela regra. E aí esses abortos, eles podem sangrar mais pelo próprio mioma do que um sangramento? Sim, sangra mais e é um sangramento mais difícil de controlar, né? Normalmente um abortamento é um sangramento muito intenso e muito rápido, que leva a paciente a procurar o pronto-socorro. E normalmente a gente faz ou a aspiração do útero ou a curetagem, né? E aí quando tem um mioma submucoso, às vezes fica um pouco mais limitado esse controle do sangramento. Entendi, mas você já, esse caso às vezes até pode precisar de uma cirurgia de urgência também, não só uma curetagem também, posso estar a pensar nisso? Sim, pode pensar numa esteroscopia cirúrgica de urgência, nesses casos que você já sabe que ela, né, na suspeita ali no exame até mesmo às vezes no pronto-socorro ele identifica e pode ser necessário. Ele já vê lá, tem um mioma aqui, gente. Vamos já tentar fazer um tratamento completo. O útero gestacional, ele é um pouco mais amolecido, né, do que o útero da mulher não grávida. Então, a dilatação é um pouco mais sensível, tem mais risco de complicação no intraoperatório, né, como perfuração do útero. Mas ainda assim é raro, a gente tenta resolver naquele momento. Tá? Excelente. Já existiu algum caso seu, de algum colega ou na literatura, de operar mioma durante a gestação? Olha, extremamente raro, tá? Eu, particularmente, nunca entrei numa cirurgia de mioma numa paciente gestante e também não conheço nenhum colega que passou por essa situação, tá? Mas seria aquele caso que a paciente está tendo vários sangramentos com alto risco de aborto e optou por tirar esse... Porque o risco, geralmente o mioma estabiliza, ele tende a crescer um pouco na gestação, principalmente na fase do primeiro trimestre. Ele cresce um pouco mais acelerado, até pelo estímulo hormonal da gravidez. Entendi. E aí a gente acompanha, né, esse mioma, mas como ela já não vai descamar essa camada do útero, né, a mulher vai ficar em amenorreia, né, não vai menstruar. Então, quando ela tá grávida, até para manter o bebê ali dentro, então normalmente ela para de sangrar, tá? Mesmo com os miomas maiores. Entendi. Tá? Então, normalmente ele fica ali um pouco mais quietinho, a gente tem que ficar de olho na questão do crescimento, porque isso pode acabar estimulando ou um abortamento na fase muito inicial, ou um trabalho de parto prematuro, né? Ou uma restrição de crescimento. Então, ele fica competindo espaço com o bebê, e então, o bebê pode crescer um pouquinho menos. Um bebê que cresceu menos por causa do mioma. Sim, em casos de miomas muito grandes, tá? Pode acontecer. Interessante. E agora, doutora, eu quero engravidar, doutora, e tal. Eu não, né? Acho que eu não vou conseguir. Mas a mulher chegou, quero engravidar, doutora. Eu fiz alguns exames, tudo. O que eu posso ir além, porque eu aperto aqui os convidados um pouquinho mais. O que você vai falar para essa mulher, além de toda essa pesquisa do mioma e tal, o que essa mulher, e a gente foca no mioma também, o que ela tem que fazer para engravidar? O que ela tem que se preparar? O que você sugere no seu consultório? O ideal seria ela passar com o ginecologista, né? O ginecologista que já acompanha ela e trocar essa ideia. Ou em você, mioma. Eu quero que vá em você. Eu gostei de você, doutora. Especializado. Vai lá, Camila, me ajuda. O que eu costumo fazer? Avaliar o tamanho desse mioma, né? E avaliar a localização. Se é um útero com um volume uterino bem próximo do normal, 100, 200 centímetros cúbicos, não é um mioma que está distorcendo a cavidade, a gente tende a ter a conduta conservadora. Então, não mexer nesse mioma e tentar engravidar. Tá, então descobrir o mioma, nesses casos, alguns casos, você deixa quieto ainda. Exato. E bora lá. Vamos tentar e vamos continuar acompanhando. Vamos continuar acompanhando, exatamente. Então, durante a gestação,
a mulher que tem mioma tem que informar isso para o médico obstetra, né? Para quem vai seguir ela no pré-natal. Tá, mas se eu não tenho, eu não sei se eu tenho ainda. Olha, eu fiz exame, eu vi lá, tem 5 anos que eu não faço exame, doutora, nenhum ultrassom. Você sugere... Entendi. Sim, fazer um ultrassom pré-gestacional, tá? Então, para avaliar. Muito antes de tentar. O mundo ideal seria fazer uma consulta pré-concepcional, começar a tomar as vitaminas antes, né? Isso que eu quero saber. Aí você sugere vitamina, mais o quê? Me fala. Exames de sangue para avaliar sorologias, ver se ela precisa fazer alguma vacina antes de engravidar, né? Atualizar o esquema vacinal. Avaliar níveis de tireoide, os níveis do hemograma, né? Glicemia, porque a gestação acaba sendo uma sobrecarga para o seu corpo. Né? Então, todos os órgãos vão ficar sobrecarregados. Né? Então, tem mais chance de diabetes, de alteração na tireoide, de pressão alta. Então, o ideal é você ver que está tudo bem com a sua saúde. Né? Legal. Já tivemos 2 temas aí que você falou. A diabetes gestacional, a gente teve uma conversa, saiu... Esses dias aí atrás aí o tema, a gente falando sobre diabetes, legal, né? Que na gestação, viu? Eu já estava conversando sobre obstetrícia e ginecologia antes de você chegar aqui, doutora. E você falou também da questão da tireoide, tivemos o doutor Joseni aqui falando, que às vezes uma das causas de dificuldade de engravidar é a falha na tireoide. Exato. O hipotireoidismo e o hipertireoidismo alteram a liberação dos hormônios femininos, né? E alteram a ovulação. Então, às vezes, ela não consegue engravidar porque está com o ciclo ali todo bagunçado, né? E acaba tendo essa dificuldade. Então, a mulher quer engravidar, o ideal, o mundo perfeito, seria vai no ginecologista e faça vários examezinhos simples, né? Tô vendo aqui muito simples. Simples, exames de sangue e um ultrassom transvaginal para olhar realmente a cavidade uterina, ver se não tem nenhuma alteração ali que acabaria levando ela a um abortamento ou alguma dificuldade para engravidar. Aí você já trata antes da frustração chegar. Exato. Um abortamento, para quem passa, apesar de ser algo muito frequente, para quem passa, é realmente um momento muito delicado da vida. Então, se você puder, né, se planejar, óbvio que isso não vai impedir um abortamento de acontecer, se isso for para acontecer, mas a gente consegue já mudar alguns fatores ali que a gente sabe que tem relação ali grande com o abortamento. Você falou coisas às vezes simples, né? Uma tireoide, uma vitamina bem tomada, uma anemia não tratada. Exato. Né? Então fica a dica, gente, isso é importante, acho que é muito importante, porque a maioria de nós a gente só vê o lado bom da gestação e a frustração, todo mundo conhece alguém que abortou e o quanto é triste, né? Sim. Né? E é até difícil o que eu falo para essa pessoa, tá muito difícil lidar. A gente tem amigos, familiares. Bem, já sabemos que ainda assim a mulher se preparar aí pode engravidar, mas tem riscos, então tomem cuidado. Tomem bastante cuidado. Na gravidez a gente viu isso. Na inseminação artificial, isso também é praxe fazer toda essa avaliação prévia. Sim, na fertilização, né, na reprodução assistida, mais ainda a gente faz muito mais exames do que o habitual, tá? Até porque é um planejamento, essa mulher, esse casal está com uma dificuldade para engravidar por algum motivo. É verdade. Então, eles fizeram já vários exames bem específicos. E a avaliação do mioma na reprodução assistida, a gente costuma até, às vezes, ter uma conduta, às vezes, até mais cirúrgica do que naqueles casos que não tem infertilidade. Sim. Né? Então, na reprodução, óbvio que isso não é um consenso, mas geralmente miomas maiores que 4, 5 centímetros, a maioria dos especialistas dessa área recomendam a retirada do mioma antes. Trata o mioma e depois a gente continua. Mesmo Exato. Porque é muito delicado todo o processo, né? Exato, é delicado, é caro. Caro, eu ia chegar nesse tema. Muito caro também, né? Então, isso a gente tem que tentar prevenir o máximo de complicações possíveis para planejar a fertilização. E aí, aquela que você falou, se a pessoa já está nesse ponto, habitualmente ela já tem a frustração já existente na vida dela, né? Já tentou, a maioria delas já tentaram, não optaram isso como primeira escolha, né? Exatamente. Exato, muito bom. E agora você falou do anticoncepcional. Pode usar, que o anticoncepcional ajuda até a diminuir o sangramento. Mas
um leigo perguntando, sou leigo nisso, existe anticoncepcional com mais estrogênio, mais progesterona, mais isso, mais aquilo, você indica algum? Vou tentar separar aqui, injeção aquela de 3 em 3 meses, a injeção mensal, pela boca, o implante, o que sugere isso aí? Perfeito, é uma dúvida bem frequente também, tá? A gente não tem um superior em estudo científico, a gente não tem um superior melhor para, né, para controle do sangramento ou controle do mioma. Então, a escolha acaba sendo bem individual. Então, a gente avalia a paciente se ela tem uma boa adaptação com remédio, se ela tem disciplina para tomar comprimido todos os dias. Se ela eu não gosto de agulha. Então, a gente já vai descartar as injeções. E a gente tende a preferir os métodos mais de progesterona, porque só de progesterona, aliás, né, de progestágenos isolados, que aí é a injeção trimestral, os DIUs hormonais. Isso que é perguntar do DIU, vamos chegar lá, pode continuar. O implante subdérmico, né, que é o Implanon, e as pílulas que só tem progesterona, porque esses métodos tendem a deixar a mulher em amenorreia, tendem a deixar essa camada de dentro do útero bem fininha. Então isso tende Ela não sangra. Parar de sangrar. Não é 100%, e não acontece em 100% das mulheres, mas reduz muito o fluxo menstrual. Então, como o sangramento geralmente é o sintoma que mais incomoda, a gente prefere esses métodos. Mas tem mulheres que têm um sangramento muito de escape, um sangramento muito irregular com esses métodos de progesterona isolada. Aí o estrogênio, né, o método que tem estrogênio e progesterona, acaba conseguindo controlar, apesar dela ainda ter sangramento na maioria dos métodos, é um sangramento também com um volume um pouco mais reduzido, mas bem mais regular. Então o estrogênio é o que dá mais estabilidade ali no sangramento. Exato, é o que controla mais o ciclo no sentido de organização, né? Vou pra praia, não quero estar menstruada, consegue fazer a conta ali do dia que você não vai estar menstruada. Que sensacional. E aí os métodos que tem estrogênio, né, são a injeção mensal, as pílulas, né, a maioria das pílulas que a gente costuma ali, que são as que fazem pausa, tem estrogênio, e anel vaginal, né, que não é tão comum, e o adesivo vaginal, que também não é tão... Eles não são tão frequentes, mas eles também são opções. O anel vaginal você coloca ali pela vagina mesmo, deixa no colo e fica um tempo, é isso? Ele fica por 21 dias dentro do canal vaginal. E fica liberando hormônio no colo do útero. Na vagina. Na vagina toda. E aí, como a vagina é muito vascularizada, ela absorve esse hormônio, cai na corrente sanguínea e aí vai bloquear a ovulação, agir ali do jeito que ela precisa agir. Interessante, legal aí, ó, aprendendo, vivendo e aprendendo. Agora você falou do DIU. Certo. Agora você tem DIU, tem quantos tipos de DIU, assim, separando? Explica pra mim. Tem basicamente 2 grupos, né? Tá. Os DIUs com hormônio, que são os DIUs Mirena e Cailina, que são os mais famosos. E tem os DIUs sem hormônio, então o DIU de cobre e o DIU de prata. Os DIUs sem hormônio, nas mulheres que têm mioma, que não sangram, são uma opção, tá? Mas as mulheres que sangram com o mioma, os DIUs sem hormônio acabam sendo deixados de lado, tá? Porque o efeito colateral comum dos DIUs sem hormônio é o aumento do fluxo da menstruação. Porque ele irrita, não é isso? Ele irrita, exato. Ele libera mais citocina inflamatória ali. Isso tende a aumentar o fluxo menstrual. É por isso que mulher gosta de ouro, porque prata e cobre não. E eu tenho alergia a prata e cobre. De ouro, tudo bem. A gente poderia fazer esse teste, né? Tô começando a entender vocês melhor. Vamos lá. Mas então você não vai usar porque sangra mais. Exato. Agora, não que isso vai interferir no crescimento do mioma, tá? Agora, os DIUs com hormônio, então o Mirena e o Cailina, qual que é a diferença? Eles têm progesterona. A progesterona, a vantagem dos DIUs é que eles são métodos bem locais, então eles são colocados dentro do útero. Então, a ação de atrofia, de controle do sangramento é um pouco maior dos DIUs em relação aos outros métodos com progesterona. E dá menos sintomas outros também, sistêmicos. Exato, por exemplo, a gente local. falou do lipedema, que tem muito a ver com hormônio. Sim. O DIU é uma solução interessante. O DIU é uma ótima opção, tá? Todos os métodos sem estrogênio seriam uma opção, mas principalmente os DIUs, porque eles têm uma ação mais local. A porcentagem de hormônio que, né, corre no sangue é bem pequena. Tá, mas o DIU também tem muito efeito colateral. Tem paciente que não tolera o DIU, certo? Sim. Então, assim, o difícil do DIU nas mulheres com mioma, existe um pouco mais de risco de expulsão,
né, espontânea ali do DIU. Porque o útero contrai mais, né? Lembra que a gente comentou sobre essa contração, essa cólica? É mais forte. O DIU é um corpo estranho, então, eventualmente, esse mioma pode... Né, as mulheres com mioma podem ter uma expulsão do DIU um pouco mais frequente ali, tá? Não tem essa conversa com o útero. O útero aguenta aí, vai valer a pena. Não, ele responde... Ele responde por si. Por conta própria. Exato. Tá? Então, o DIU... Então, já entendi. Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho um mioma submucoso, que é esse lá dentro, que é o que sangra mais, e a paciente fala, doutor, eu não quero operar de jeito nenhum. Você indica, às vezes, DIU para essa, você falou mais o hormonal, mas pode ser uma opção de DIU ou o submucoso ele é mais perigoso para isso? O submucoso, na verdade, é uma das contraindicações de colocar o DIU. Porque tudo que tiver dentro da cavidade uterina aumenta o risco de expulsão. Então, os DIU seriam uma opção para aqueles miomas que estão fora da cavidade. Então, os miomas intramurais e subserosos. Para os submucosos, é uma das contraindicações em bula, tá? Dos dispositivos. Então, é aquela coisa que realmente é o que a gente chama de proscrita. É proibido fazer... Então, mioma submucoso, pólipos, septo uterino. Então, tudo que tiver ali dentro do útero atrapalhando aquela cavidade, o ideal é a gente não colocar o DIU até corrigir. O DIU-Tzinho lá fica lá em contato direto com tudo isso. Exatamente. Então, pode aumentar mau posicionamento. Então, o DIU não fica tão bem posicionado. E isso atrapalha a função dele. E o risco de expulsão, né? Risco de perfuração, às vezes você tenta forçar. É isso que eu tava pensando. Ali, às vezes, na hora de colocar o DIU, você pode lesar, né? Pode lesar o útero. E aí, não só você causar uma lesão, mas como o DIU mesmo pode ser expulso ali, pode causar mesmo sem resultado. O pior dos desfechos dele entrar para dentro do abdômen, né? Para a cavidade abdominal. E aí tem que operar. Exato, para tirar o DIU. Eita, então já fica outra coisa que nossa, é tanta coisa que eu não sabia também falar aqui. É um muito assunto fácil. Muito amplo, né, É mioma? muito amplo. Agora, você falou, maravilha, a gente tem aí o hormônio, influencia, tudo mais. Eu sou a senhora de idade, estou entrando na menopausa, a menopausa é climatério, né, que é o período pós-depois. Doutora, e esse meu mioma, o que vai acontecer com ele? Ele vai diminuir, ele vai aumentar, ele fica igual? Como é que habitualmente acontece? Habitualmente o mioma reduz de tamanho, né? Não é uma redução rápida, né? Não é um mioma de 5 centímetros em um ano vai ter 1 centímetro, não. Ele costuma ter uma involução lenta, tá? Mas eles costumam regredir. Tá? Então, realmente pelo estímulo hormonal. Então, como o hormônio, o estrogênio e a progesterona estimulam esse crescimento, quando a gente para de produzir esses hormônios, esse nível cai muito no sangue, eles vão, consequentemente, parar de crescer. E isso pode causar uma diminuição dos sintomas dessa paciente também? Sim. Então, normalmente a gente fala que a menopausa, não tem cura para o mioma, mas a menopausa acaba sendo uma saída ali para o controle do sintoma do sangramento, né? Do sangramento e da cólica. Sintomas compressivos, dor na relação sexual pela posição do mioma, isso infelizmente não vai mudar. E a própria menopausa traz muitos outros sintomas juntos também, né? Sim, exato. Então acaba se misturando, às vezes, a gente naquele primeiro momento. E o mioma, por exemplo, aquela paciente que não operou e tudo, tinha um sangramento, mas conseguiu controlar com remédio, esse submucoso, ele pode diminuir o sangramento também, né? O submucoso que está ali, porque diminui o endométrio na menopausa. O submucoso que está na menopausa, então, vamos supor uma mulher, né, que tinha um mioma submucoso, já estava quase sem sintoma, muito próximo da menopausa, a gente pode pensar numa conduta conservadora. Né? O que a gente precisa avaliar é se ela vai precisar fazer uma reposição hormonal ou não. É outra pergunta. Já me fale a reposição hormonal nisso tudo, porque é hormônio. Exato. Então, a reposição hormonal pode fazer com que esse mioma se mantenha. Né? É uma dose de hormônio muito menor do que a dose habitual daquela mulher que menstrua. Mas ainda assim ele pode ter um fator de manter aquele tamanho do mioma ou até um leve crescimento. Então o ideal é sempre a gente acompanhar, então durante a reposição hormonal, continuar fazendo exame de ultrassom para avaliar se esse mioma não vai crescer além do que a gente espera.
Acho que é isso. Não, perfeito. Então, assim, eu já entendi que a mulher, na menopausa, eu tô vendo que é tudo uma balança, é aqueles pratinhos que você tem que ficar segurando. Olha, eu vou melhorar seus sintomas aqui, mas pode piorar um pouquinho ali. Então, você tem que ir tateando essa paciente no dia a dia dela. No dia a dia, exato. A parte hormonal é muito complexa, né? Então, às vezes, tem mulheres que falam, não vejo a hora de entrar na menopausa e resolver esse sangramento do mioma. Aí entra na menopausa, começam outras questões. Nossa, era tão tranquilo aquele sangramento, nem era tão assim. Então é tão difícil, né? Nossa, mas é interessante, porque às vezes a mulher tem até que escolher qual que ela vai ter que lidar pro resto da vida, às vezes, né? Eu imagino que mude, lógico, com o tempo pode mudar muito, mas falar, olha, eu posso ter um sangramentozinho, mas eu prefiro o sangramentozinho do que aqueles sintomas de calor intenso. Exato. Os fogachos. Os fogachos que fazem muitas mulheres sofrerem. E os homens também às vezes tomam umas porradinhas. Eu trabalho com algumas colegas que às vezes falam, eu tô na menopausa. Aí eu ligo o ar-condicionado gelado, eu tô lá tremendo e ela, tá quente. É isso mesmo. Não é fácil. Agora vamos para mais as perguntinhas mais mitos e verdades. Tá. Vamos lá. Primeiro, mulheres de raças diferentes podem ter diferença de apresentação no mioma? Uma mulher, uma raça ter mais que a outra? Sim. Então, a raça negra costuma ter bem mais miomas, tá? Tanto em crescimento, então costumam ser miomas maiores, que crescem rápido, e quanto na quantidade. Então, normalmente, são as mulheres que chegam no nosso consultório, né? São aquela porcentagem de mulheres que têm miomas sintomáticos. Curioso. Tem alguma explicação já clara para isso? Não tem uma explicação clara, também não que eu saiba, tá? Mas sim, até perfeito. onde eu sei, nenhuma justificativa ali plausível. Talvez uma questão de fator de crescimento ali, né? Que talvez nessa etnia a gente teria fatores de crescimento que estimulam mais o tamanho do mioma. Certo. Mas nada muito ali definido. Porque a própria raça negra é uma raça que ela tende a musculatura mais forte. Então, assim, faz sentido. Curioso, né? Tô sim. pensando aqui. Faz Você sentido. pegar um atleta hoje, eles são eles incríveis, têm uma resistência né? muscular, uma potência muscular incrível. Faz sentido. Muito bom. Olha, vamos continuar estudando aí, cientistas. Fiquei curioso. Pergunta boa. Hormônio, blá, 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 blá. Mioma engorda? Olha, essa todo mundo pergunta, né? Impressionante. A princípio, não, tá? Até porque a maioria dos miomas são pequenos. Então, eles ficam ali quietinhos dentro da pelve, não vão causar aumento do peso. Eles são gramas ali, então não dá pra gente colocar a culpa neles. Agora, os miomas, quando eles crescem muito, então assim, pensando naquele tamanho de útero, né? Às vezes acontece, tá? Já tive pacientes de retirada de útero com útero de 2.000 de volume. Então, úteros Você falou que é 100. Exato, o normal. Então 20 vezes o tamanho normal. Isso chega mais ou menos a um útero gravídico, chega quase aqui nessa região do estômago. Então, úteros muito grandes, consequentemente, vão dar aquela sensação de grávida, né? E aí isso realmente vai aumentar o peso, tá? Mas então pode a aumentar até a barriga, a ponto de né, ficar aquele útero aquela sensação de barriga de grávida. Tá? E você já viu história, ou já viu alguma paciente que achou que era mioma e estava grávida, ou achou que estava grávida e era mioma? Já. Inclusive, na residência, eu tive um caso de uma paciente que tinha histórico de mioma. E aí, ela chegou em trabalho de parto franco. A gente fez o toque vaginal, 7 centímetros, o seu bebê vai nascer. Você não sabia que estava grávida? Ela, não, eu achava que era o meu mioma que mexia. Uau! Então, é muito curioso, né? Mas, coitado, um susto, né? Mas foi gravidez a termo, o bebê nasceu bem, deu tudo certo. Porque o mioma ele pode atrapalhar também a menstruação? Esse caso, assim, a pessoa não menstruar pelo mioma? A pessoa não menstrua pela gravidez, né? Não, pela gravidez. Pelo mioma, não. Mas aí, às vezes se confunde, né? Não acompanha às vezes já todo tomava ciclo, também anticoncepcional e engravidou mesmo com anticoncepcional. Mesmo assim. Tem risco, né? O anticoncepcional ele é quase 100%. Exato. É quase 100%. Nenhum método é 100% seguro. Né? Só realmente a abstinência sexual. Mas tem o seu risco, a sua falha ali. Né?
Eu imagino um homem agora, doutor, a mulher tomando anticoncepcional, ele engravidou a mulher, ele deve se sentir importante. Ele falou, eu sou bom no negócio. Esse espermatozoide é guerreiro, né? O tiro ali, sniper, não foi qualquer coisa. Essa daí fez de tudo para não engravidar. Exato. A gente perguntou isso já, mas o mioma, é frequente ele mudar o ciclo menstrual ou não é tão frequente, mas pode acontecer? O mais comum é que ele altere a questão do fluxo. Então, o ciclo, né, o intervalo entre as menstruações costumam ser mantidos. Com a evolução, né, com aqueles grandes, pode até às vezes emendar um sangramento no outro, a mulher não parar de sangrar. Mas esses são os casos ali bem mais evoluídos, os miomas grandes. E outra pergunta, mito ou verdade? A mulher... mito ou verdade é quase uma pergunta, vai. Não fui tão bem assim. A mulher que já teve filho, ela tem mais chance de ter mioma ou a que teve menos filho ou não teve filho tem mais chance? A nulípara, né? Então, a mulher que nunca engravidou tem mais chance de ter miomas. Então, isso nas frequências ali é um dos fatores de risco, né? Não ter filhos, etnia negra, histórico familiar, que a gente comentou no início, né? Então a gestação não é de toda ruim, mesmo que seja surpresa, ela dá uma acaba protegidinha. Protegendo ali aquele miomêtrio ali, né? Ninguém vai engravidar por causa disso. Exato. Né? Mas não deixa de ser uma informação interessante, Sim. para a pessoa se sentir até mais tranquila. E para aquela pessoa que já tinha um mioma, difícil essa resposta agora, hein? Pode ser que o mioma fique mais estável do que de uma que nunca teve gravidez? Já teve filho, por exemplo? No sentido dele... Ela teve tive 2 filhos e eu já tinha um mioma pequenininho. Ele tende a ficar mais estável? Olha, não sei. Não tem nada claro nisso. Nada claro. Não sei te Não, responder pergunta de leigo total. Eu até imagino que é o que você falou lá no começo. Cada um tem a sua história. Pode ser que o mioma estava quietinho e crescer e passar a crescer depois. Pode passar a crescer. Normalmente ele segue mais ou menos o mesmo padrão. Mas como ele tem esse estímulo hormonal, então a gente realmente não sabe, né? Às vezes perimenopausa, que a produção hormonal já fica bem mais confusa, às vezes aumenta muito a produção de hormônio e outro mês produz muito pouco. Às vezes ele pode ter um crescimento um pouquinho mais acelerado. Que você até apontou, às vezes esses picos de hormônio podem influenciar um crescimento mais rápido. Exato. Né? A pessoa tinha lá X de hormônio e começa a produzir do nada muito e pouquinho, muito pouquinho, né? Esse estimula o crescimento. Exato. Então. Legal. Então hormônio importante nisso tudo. A pessoa que tem lá o seu mioma, fala, doutora, existe alguma comida que eu não possa comer? Existe alguma comida que você fale, come isso aqui que é bom para a sua saúde? Isso também é uma pergunta bem frequente. Nada cientificamente comprovado. Então, médico é chato, né? Porque médico é tudo, não tem estudo mostrando isso, eu não acredito. Então, cientificamente, a gente não tem nenhuma evidência. Mas tem muitas linguagens populares ali, né? Até de fitoterápicos, tipo o unha de gato, né? Um chá de... Enfim, tem várias teorias ali. Cúrcumazinho, aloe vera, anti-inflamatório. Mas ainda sem comprovação. Porque você falou que o anti-inflamatório influencia, às vezes, nessas fases agudas. Sim. Então, pode ser que ajude. Pode ser que ajude. Né? Se não tiver nenhuma contraindicação da parte nutricional, poderia tentar. Isso que é o que a gente acaba falando. Eu tomo isso. Tudo bem, pode tomar desde que não te faça mal, mas toma esse remédio também aqui que a gente sabe que funciona, né? Exatamente. Então, a gente tentar trabalhar, porque antigamente, né, era diferente, você não tinha acesso à informação. Sim. Né? E muitas vezes nem acesso ao médico. Hoje é muito difícil alguém não ter acesso a um profissional, ainda mais numa área tão importante como a ginecologia. Sim. Então, não tem nenhum alimento proibido a princípio, assim. A princípio, nenhum alimento proibido. Acho que a mulher tem que se conhecer. Volta ao que a gente conversou antes, né? Prestar atenção no seu corpo, entender o que piora. Às vezes alimentos mais inflamatórios vão piorar a questão intestinal, vai prender mais o intestino, e isso pode te dar mais sintomas, né? É realmente um mundo que a gente vem descobrindo ali, a gente vem dando mais importância a isso também nesses últimos anos. Né? Legal. Não, você chamou aí, porque tem alimentos mais inflamatórios, pode ser que influencie um pouco, né? É uma coisa que está muito nova ainda, né? Sim, exato. Você falou também da questão dos sintomas, né? Às vezes a pessoa bebe pouca água, come pouca fibra, acaba que esses sintomas compressivos
micróbios do intestino, Isso. atrapalhe mais ainda a pessoa com constipação e tudo mais. Exato. Legal. Porque aí, então, assim, você não precisa orientar um remédio pro mioma, um alimento pro mioma, mas você pra pode... associação dele, né? Para a saúde como um todo. Muito bom, viu? Não é só o mioma que a doutora olha. Então já tem muito mais coisa ali envolvido. Agora, uma curiosidade. O anticoagulante, às vezes a pessoa tem trombose, toma esses remédios que a gente conhece como afinar o sangue, né? Que diminui a capacidade do sangue formar coágulos, que é uma forma de defender. Ele é um problema, eu imagino, para alguns miomas também, Sim. né? É um grande problema. Até para as pacientes que não têm miomas, que estão usando anticoagulante ali, a gente geralmente tem que associar. Não pode geralmente usar hormônio, né? Porque ele vai aumentar o risco de trombose. Então é um momento bem delicado que as mulheres passam ali naquele período ali, às vezes de meses, usando anticoagulante. Mas no mioma isso é mais acentuado, né? Então a gente tem que tentar pensar numa estratégia ali para controlar o sangramento. Não é muito fácil, mas aí a gente geralmente vai conversando com o hematologista, né, com o vascular, com toda a equipe multidisciplinar, quem puder ajudar. A doutora falou que não é muito fácil, mas aí que começa a briga. Fala, não, você que tem que resolver esse lado, você que resolve aquele, porque a gente sempre está buscando o melhor para o paciente e às vezes é muito difícil achar o meio termo, né? Exato. Mesmo individualizando o caso. Muito difícil, são casos bem complexos, mas que também não tem uma fórmula mágica. A gente vai tentando entender o que vai melhor para cada paciente. Mas a gente vai se resolver, doutora. A gente é amigo. A gente não vai brigar por causa disso. Pode deixar. Agora, em relação ao diagnóstico do mioma, você falou lá, às vezes, de palpar, a pessoa sentir aquela massa e tal. Às vezes, o médico ele pode dificultar, se confundir no diagnóstico, um clínico, não um especialista, difícil, mas falar, eu acho que é isso, acho que é um mioma e não é, pode ter outra coisa. Acontece isso? Chega muito para você assim? Ó, falar mioma e não era. Pode acontecer. Então, o exame de imagem às vezes confunde, né? Então, até é comum a confusão com pólipo e com mioma. Então, às vezes, na esteroscopia, quantas vezes eu já não entrei, né? É um pólipo, entra ali e tem um mioma. Né? A gente consegue ver bem essa diferença. E também, às vezes, os miomas serem confundidos com cistos no ovário, com nódulos no ovário, né? Com tumores. Às vezes mais aqueles miomas pediculados, aqueles que estão mais subserosos. É comum que fica mais para fora, um pouquinho no útero. E também qualquer coisa, né, que tenha crescimento de volume abdominal é bem polêmico, né? Pode ter parte intestinal envolvida, parte ginecológica. Pode ter mais de uma coisa. Pode ter mais de uma coisa. Pode ter a parte renal, da parte urológica também envolvida. Então, não é infrequente essa dificuldade ali no diagnóstico, né? Mas por isso que, na dúvida, procurar um ginecologista ou até fazer um encaminhamento, né? Um médico clínico geral, a linha de frente ali, quem atender aquela mulher. Encaminhar, às vezes, para alguém que tenha um pouquinho mais seja mais da sua área, né? Perfeito. Cada um no seu quadrado. Sim. E tamanho de mioma. Você falou de miomas grandes e tal. Você já pegou miomas muito grandes assim? Assim, já tive um mioma bem grande, que era um mioma único, inclusive, numa paciente que já tinha tido uma retirada de mioma prévia, e ela queria engravidar, e o mioma cresceu bastante na gravidez, né? Ela tirou engravidou, e aí esse mioma cresceu. Ele tinha cerca ali de 17 centímetros, era um mioma bem grande. Nasceram 2 nenéns. Bem grande. Esse acho que foi o meu máximo. E aquele útero que eu falei, um útero bem grande, mas aí ele tinha múltiplos miomas, um útero de 2.000, né, de volume. 2.000 centímetros cúbicos. Eu acho que esses foram os meus recordes. Dos recordes, porque eu estava falando para a doutora que eu ia trazer a questão que eu tô lendo aqui que o mioma, eu li, posso estar errado, desculpa, é de 2022, o maior mioma tirado até hoje foi no Brasil. Sério? Se eu não me engano, no Rio de Janeiro, para não falar que eu tô errado, tá aqui, ó, 46 quilos... Meu Deus. 64 centímetros. 46 quilos é tirar uma pessoa de dentro. Uma pessoa de dentro. Gente, não é uma criança. Não vi esse caso, vou atrás. Loucura, né? Loucura. Eu vi, se eu tiver errado, você já me corrige depois, a gente corta essa parte para eu não passar vergonha, mas eu dei uma procuradinha em alguma coisa aí, eu falei, deixa eu procurar alguma curiosidade. Sim, muito legal. Que eu fiquei afim. Doutora Camila, primeiro,
incrível, estou conhecendo a doutora agora, apesar de já tá te seguindo aí nas redes, ouvi muita coisa de você, indicações mil, uma doutora incrível e mostrou aqui todo o seu conhecimento, apesar que se eu espremer aqui, eu sei que a gente vai ficar umas 5, 6 horas falando só de mioma. Eu falo bastante. Não, mas você pode falar mais, a gente está aqui para isso. Queria te agradecer muito a estar aqui no nosso podcast, insisto, para as pessoas sempre assistam até o final, tem muita coisa legal aí nesse meio dessas nossas conversas, né? E eu queria que você deixasse aquele recado para suas pacientes, para aquela pessoa que está assistindo em casa, para tranquilizar, até mesmo para alertar na questão do mioma, por favor. Legal, perfeito. Olha, primeiro eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. E assim, para as pacientes, o meu recado é preste atenção no seu corpo, né? Fique atenta ali ao seu ciclo menstrual, aos sintomas, tudo que de diferente aparecer. Converse com o seu ginecologista, né? A gente está aqui para ajudar. E caso apareça aí, você tenha recebido esse diagnóstico de mioma aí recente, fique calma, né? É muito mais, apesar de tudo que a gente conversou aqui, é muito mais simples do que parece, né? A gente costuma, a maioria dos casos, acompanhar. E na mudança ali do percurso, procure um médico que você sinta confiança, que isso ajuda em muito ali no seu tratamento. Exato, é importante isso, procurar um médico, ficou em dúvida, procure um outro especialista, procure essas pessoas aí que estão sempre à disposição para ter esse carinho e essa unidade de atender você de forma especial, que é o que o nosso podcast quer fazer, quer levar essa informação para cada um aí do seu jeitinho, cada conversinha tem os seus detalhes, então continue seguindo a gente, se inscreva aí no nosso canal, porque a gente vai trazer muito mais coisas, estimulem a gente aí a trazer novidades, comentem, curtam e tudo aquilo lá que você sabe que o YouTube faz a gente participar junto aí. Estamos à disposição, um beijo enorme para vocês de novo, e doutora Camila tá brilhando, sigam ela também, ela tem o dela tá lá bombando, tá? Aproveitem a doutora aí que tem muito mais informação lá, muito mais detalhezinho também no YouTube dela aí pra gente conversar. Até mais, gente. Obrigada.